Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa sétima aula sobre o pensar em Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o texto O que quer dizer pensar, do volume intitulado Ensaios e Conferências. Nós, nas últimas duas aulas, tentamos comentar algo a respeito do pensar e do agir, né? É que no texto que nós tomamos como objeto de leitura, de interpretação, nós temos apenas duas palavras, né? Quando Heidegger diz, e no entanto, talvez já desde séculos o homem venha agindo demais e pensando de menos. E esta frase, ela nos fez ler o início da carta sobre o humanismo, onde Heidegger fala do pensar e do agir. Gostaria de complementar este comentário lendo um trecho do livro do professor Emanuel Carneiro Leão, intitulado Filosofia Contemporânea, da editora Daimon, 2013. Na página 122, ele diz o seguinte, comentando essa passagem da Carta sobre o Humanismo. Ele diz, nós não pensamos suficientemente a essência da ação. E por quê? Porque, para tanto, é preciso pensar a ação não com referência à técnica de fazer e produzir efeitos, nem com relação ao conhecimento e à ciência, mas em sua raiz como advento do ser, isto é, da realidade que se manifesta na linguagem. Toda ação é uma epifania da realidade, irrompendo pelas realizações do real. Na história da metafísica, toda concepção ética sempre esteve subordinada à técnica de um fazer, quer na moralidade ou na utilidade, quer no domínio ou senhorio da natureza, quer na posse do mundo ou na perfeição da virtude, quer na identidade com os valores do bem e do dever ou na salvação da alma, sempre prevalece um fazer sobre o agir. A filosofia moderna tem sido, com a redução do agir ao fazer, uma transformação do homem em sujeito e do real em objeto, dentro de um encobrimento do ser, com o velamento da realidade. A tarefa e o desafio que, então, o pensamento traz aos pensadores reside em reverter essa subversão e perceber como, em qualquer ação, mais profundamente do que o exercício da razão e de todo fazer, já sempre se deu a vigência da origem primogênita dos seres. Já sempre se está na fonte raiz de todo o realizar-se de um real. Bom, comentando brevemente esta passagem, né, aqui nós somos convidados, pelo pensamento de Heidegger, a pensar a essência da ação como consumar, levar à plenitude as possibilidades de ser. Então, em vez de se pensar a ação a partir do fazer e do efetivar, somos convidados a pensar a ação a partir do ser, do consumar o ser, do consumar a vigência da realidade e, sobretudo, a vigência da realidade na linguagem e como linguagem. Nós temos uma concepção técnica do agir à medida em que reduzimos o agir ao fazer humano. Assim como temos uma concepção técnica do pensar quando nós reduzimos o pensar ao cálculo humano. A ética se tornou a técnica do agir
e a lógica se tornou a técnica do pensar no mundo ocidental. Ética e lógica, elas, por assim dizer, nascem, brotam da metafísica, de uma concepção que, no fundo, interpreta a realidade de uma maneira técnica, a partir do fazer, a partir da funcionalidade. Embora, então, digamos assim, aqui estamos sendo convidados a perceber que na ação está em jogo mais do que o fazer humano e o efetivar humano, está em jogo o advento do ser. Isto é, a chegada, o advir da vida, da realidade. Né? A realidade que se manifesta na linguagem e como linguagem. Então o texto diz: toda ação é uma epifania da realidade, irrompendo pelas realizações do real. Quer dizer, na ação se dá uma abertura, se dá um clarear, se dá um brilhar da realidade. A realidade que irrompe nas realizações do real. Por isso é um advento do ser. Né? O agir, ele segue o ser. O agir decorre do ser. O homem realiza as possibilidades de ser que lhe são doadas pela realidade, pelo abismo da vida. Então, o texto nos chama a atenção para este aspecto, digamos, ontológico da ação. Né? Não só um aspecto antropológico e humanista da ação, mas um aspecto ontológico da ação. Né? Então, se a filosofia moderna ela reduziu, aplanou, nivelou o fazer, o agir ao fazer humano e aos cálculos do fazer humano, é preciso que o pensamento reverta esta redução e que nós consigamos, uma vez mais, perceber a vigência do ser, a vigência da realidade. Né? Como diz aqui o texto, a vigência da origem primogênita dos seres, se dando na ação e como ação. Ele diz, já sempre se está na fonte raiz de todo realizar-se de um real. Bom, com isso nós fechamos esse conjunto de reflexões sobre a questão da ação, né? E nós voltamos ao nosso texto no 11º parágrafo, na página 112, onde diz o seguinte. 11º parágrafo, página 112, é o último parágrafo desta página. Ela diz assim: mas como pode hoje alguém afirmar que ainda não pensamos, quando por toda parte se percebe o interesse pela filosofia, cada vez mais afanoso e crescente, de tal modo que todos querem saber o que se passa na filosofia? Então, havia aqui uma objeção, né? Porque o texto insiste em dizer que o que dá a pensar em nosso tempo é o fato de nós ainda não pensarmos. E agora vem uma outra objeção, depois da objeção da questão do agir e da ação, uma outra objeção que é a questão de que nós pensamos, uma vez que em nosso tempo acontece um grande interesse pela filosofia. Muita gente
está interessada em saber o que acontece na filosofia, quais são as últimas da filosofia. Bem, Heidegger logo diz o seguinte: os filósofos são os pensadores. Está grifado o artigo os, né? Os filósofos são os pensadores. São assim chamados porque o pensamento se passa privilegiadamente na filosofia. Aqui está grifado o artigo o. São assim chamados porque o pensamento se passa privilegiadamente na filosofia. Ninguém negará que hoje há um interesse pela filosofia. Mas haverá hoje algo pelo qual o homem não se interesse, no sentido em que o homem de hoje entende o interessar-se? Bom, então, aqui temos esta questão, né, de contestar a fala de que o que dá a pensar em nosso tempo é o fato de ainda não pensarmos, contestar esta afirmação com a afirmação de que hoje reina um crescente, um extenso interesse pela filosofia. Heidegger diz: os filósofos são chamados os pensadores. Tá? Esse nome nós reservamos não tanto para os poetas, não tanto para os homens de ação, né? Não tanto para os crentes, não tanto para os artistas, mas nós reservamos este título, os pensadores, para os filósofos. Ele diz, são assim chamados porque o pensamento se passa privilegiadamente na filosofia. Quer dizer, o espaço de jogo privilegiado do pensar é a filosofia. Pensar certamente se dá sob múltiplas formas. O pensar está presente em tudo o que o homem, em toda a possibilidade de ser e realizar humana, né? O pensar está presente no mito, o pensar está presente na arte, está presente na religião, está presente na vida política. O pensar está presente onde o viver humano está vigente. No entanto, diz Heidegger que, de um modo privilegiado, o pensar, ele se joga, ele vigora, se passa na filosofia. Até aqui, tudo bem, né? Em seguida diz, ninguém negará que hoje há um interesse pela filosofia. Né? O texto foi escrito em 1952, talvez mais de 50, 60 anos depois, não tenha mudado muito. Né? Ainda há bastante interesse pela filosofia no mundo cultural, mesmo nos meios de comunicação, né? No mercado editorial. Né? No entanto, Heidegger pergunta, mas haverá hoje algo pelo qual o homem não se interesse, no sentido em que o homem de hoje entende o interessar-se? Quer dizer, o homem de hoje, ele é interessado em tudo. Ele quer saber de tudo, ele quer acompanhar tudo. Né? Ele
ele é um homem que tem múltiplos e extensos interesses. No entanto, logo em seguida, Heidegger coloca esse problema do interesse do homem de hoje, do homem contemporâneo, né? Ele diz: interesse quer dizer ser sob, entre e no meio das coisas, estar numa coisa de permeio e junto dela assim persistir. Para o interesse atual, porém, só vale o interessante. O interessante faz com que, no instante seguinte, já estejamos indiferentes e mesmo dispersos em alguma outra coisa, que por sua vez tampouco nos diz respeito quanto à anterior. Hoje, acredita-se frequentemente dignificar algo, chamando-o interessante. Na verdade, com tal juízo, subestimamos o interessante, levando-o para o domínio do indiferente, e assim o empurramos para o âmbito daquilo que logo se tornará tedioso. Aqui vem, em primeiro lugar, uma observação sobre o sentido etimológico da palavra interesse. Em latim, nós temos o verbo intersum, inter res, interesse, interfui. O infinitivo é interesse. Então, intersum quer dizer estou entre. Interes, tu estás entre. Interesse, estar entre. Interfui, estive entre. Né? Então, esse é o verbo latino, é um verbo intransitivo. O sentido próprio dele é, de fato, estar entre. Ou estar no entremeio de. Né? Tem também o sentido de assistir a alguma coisa, estar presente. Ou o sentido de impessoal, né? De que importa a ou é do interesse de. Então, o sentido de interesse quer dizer estar sob as coisas, estar entre as coisas, estar no meio das coisas, ficar de pé no meio das coisas, né? Persistir no meio das coisas. Bom, se alguém tem interesse, por exemplo, em uma determinada profissão, esse alguém vai se envolver com as coisas daquela profissão. Ele vai estar entre estas coisas, ele vai submeter-se às exigências dessas coisas, então vai estar sob essas coisas, né? Ele vai tentar ficar de pé, erguer-se no meio dessas coisas e persistir, resistir no relacionamento com essas coisas. Né? Então, isso é que significa propriamente interesse. Né? Esse estar de pé e resistir sob e entre as coisas, sob e entre determinadas coisas, aquelas coisas pelas quais nós de fato nos interessamos, aquelas coisas que realmente nos importam, ou que são importantes para nós, ou seja, que nós trazemos para dentro do nosso campo de atenção e de cuidado. Né? Isto quer dizer propriamente interessar-se por. Né? Bom, este sentido do interesse, do interessar-se, é um sentido bastante agudo
é intenso, por assim dizer, né? Porém, hoje, quando nós falamos do interessante, o sentido da palavra interessante vai na direção contrária deste sentido etimológico da palavra interesse, né? Porque hoje nós usamos a palavra interessante de um modo dissimulado, né? A palavra interessante quer dizer um modo da gente aparentemente dignificar aquilo que está sendo chamado de interessante, mas é também um modo de a gente imediatamente não se envolver com aquilo. É também um modo de a gente tornar-se indiferente em relação àquilo e passar a outra coisa, ocupar o nosso tempo com outra coisa que não seja aquilo. Por exemplo, hoje nós abrimos a internet e nós temos acesso a uma imensidão de informações. Nós descobrimos muita coisa, podemos descobrir muita coisa. Quando descobrimos alguma coisa, nós logo dizemos, é interessante. Mas esse ser interessante dura o tempo de um piscar de olhos, né? Imediatamente a gente fecha aquela página e já salta para uma outra página sobre o mesmo assunto, ou a gente salta imediatamente para outro assunto. Aquilo que a gente momentaneamente chamou de interessante, imediatamente se cai na indiferença e nós nos desligamos daquilo, nós não persistimos de fato naquilo. Então alguém pode se interessar pela filosofia nesse sentido, né? Ou seja, pode achar interessante este ou aquele pensador, esta ou aquela obra, este ou aquele pensamento, né? E imediatamente passar a outra coisa, sem assumir de fato um vínculo, uma exigência de pensamento no relacionamento com aquilo, né? Então, o que é interessante escorrega para o indiferente, né? E assim nós vamos, a cada piscada de olho, saltando de um interessante para outro interessante, né? Aparentemente, dignificamos aquilo que chamamos de interessante, mas, performaticamente, por assim dizer, nós não nos interessamos por nada, né? Isto é, nós não assumimos a responsabilidade por nada, no sentido de não nos colocamos na possibilidade das coisas, sob suas exigências, no meio, no permeio, no entremeio destas coisas. Então, Heidegger diz, hoje acredita-se frequentemente dignificar algo achando-o interessante. Na verdade, com tal juízo, subestimamos o interessante, levando-o para o domínio do indiferente, e assim o empurramos para o âmbito daquilo que logo se tornará tedioso. Bom, aqui entra um tema bastante importante, que é o tema do tédio, né? Langweile é a palavra em alemão. Nós temos um volume das obras completas de Heidegger que se chama Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo
finitude, solidão. Neste volume, que é uma preleção do semestre de inverno 1929-1930, ministrada em Freiburg, Heidegger se dedica a tematizar o tema desta afinação, desta entoação existencial, dessa tonância ou tonalidade afetiva chamada tédio, Langeweile. Heidegger o faz não como uma explicação, uma interpretação psicológica, né, do tédio, mas Heidegger procura partir da imediatez dessa disposição, desse humor fundamental, dessa entoação ou afinação fundamental do nosso existir, que é o tédio, e trazer à fala as características desta entoação do nosso existir. Heidegger fala de 3 formas do tédio. A primeira forma do tédio é o entediar-se com alguma coisa, né? Onde há algo determinado que é o entediante para nós. Vamos supor, alguém está num consultório de um médico, de um dentista, e o atendimento demora para se realizar e esta pessoa que está esperando começa a se entediar com esta demora do atendimento. Então, é uma forma de tédio. A forma mais familiar, mais superficial também do tédio, né? No tédio tem algo assim como um ser detido e um ser, ao mesmo tempo, deixado no vazio, né? O tédio, de certa maneira, nos detém, nos retém e nos deixa também no vazio. Neste caso, o tédio, ele torna mais enfadonho, mais molesto o passar o tempo, o passar do tempo. Então, a gente olha para o relógio e o tempo não passa, né? Naqueles quadrinhos de Calvin e Haroldo, vocês devem conhecer, há momentos em que Calvin está na sala de aula e ele olha para o relógio da sala de aula e vê o relógio, os ponteiros do relógio caminharem para trás, em sentido anti-horário, né? Esta imagem que aparece, às vezes, nesses quadrinhos de Calvin e Haroldo, ela ilustra bem o que é esta experiência do tédio como uma experiência do tempo, né? Da temporalidade, né? A demora, né? Porque ele não está interessado na aula, e a aula demora, ela se estende, né? De um modo enfadonho e molesto, né? E o momento do recreio, o momento do divertimento, ele demora a chegar. Então, o relógio, ironicamente, anda para trás, os ponteiros do relógio, né? Quer dizer, essa a experiência do tédio, né?
aqui como um tédio determinado, né? Um tédio com alguma coisa. Há uma segunda forma de tédio, porém, que Heidegger diz não é bem um entediar-se com alguma coisa, mas é um entediar-se junto de alguma coisa. E o passar o tempo junto de alguma coisa, né? Então, por exemplo, nós podemos estar numa festa, né? Tudo parece divertido, tudo parece leve, né? Nós ficamos entretidos ali naquela festa, mas ao mesmo tempo nós começamos a movimentar os pés, né? A balançar os pés debaixo da mesa, ou nós começamos a olhar para o relógio, ou nós começamos a movimentar os dedos da mão sobre a mesa, né? E que indica que, apesar de passarmos o tempo, que aquele passar o tempo poderia ser prazeroso, apesar disso, muitas vezes, subrepticiamente, ocultamente, nós nos entediamos em plena festa, né? Mas aqui nós não estamos nos entediando sendo entediados por alguma coisa. Ali nós estamos nos sentindo a nós mesmos como entediados, né? E aparentemente não há uma razão, não há um porquê, um motivo do entediar-se, algo que nos está entediando naquele momento. Então, ali já se trata de uma outra experiência do tédio, né? Onde nós nos entediamos com a própria existência, com o nosso próprio ser no mundo, onde nossa própria existência, nosso próprio ser no mundo parece molesto, parece enfadonho, parece um peso, mesmo se nós mal dissimulamos este peso através do entretenimento, através da diversão, né? Então, é uma outra experiência que revela um ser detido e um ser deixado no vazio, só que mais profundo, né? Em que o vazio da própria vida, da nossa própria vida, se insinua sorrateiramente em pleno momento de entretenimento, de diversão, né? Então, aqui nós temos uma formação de um vazio, né? Que é mais profundo, que não é superficial, né? Há uma terceira forma de tédio, que em alemão Heidegger diz, es ist einem langweilig. Isto é entedioso para alguém, né? Ou é entediante para alguém. Aqui entra o que Heidegger chama de tédio profundo, mais profundo. Esse tédio profundo aparece como uma determinada experiência do tempo que é diferente, né? Quer dizer, o tempo ele se estende, ele se amplifica horizontalmente, por assim dizer, mas ao mesmo tempo ele se nivela, né?
ou seja, falta aquela agudeza do instante, falta a agudeza do instante e o caráter de decisão, né? Então, a palavra Langeweile quer dizer uma longa demora, uma longa duração, um longo perdurar, né? É o tempo que aparece extenso como um deserto, monótono, né? Plano, falta a altura, falta a profundidade, falta a agudeza do instante. O instante, em ser tempo, é um existencial, isto é uma categoria da existência muito importante, a noção de instante, né? O instante não é um momento qualquer, não é um presente fugaz, né? O instante é a concentração de um salto, de uma decisão, de uma ruptura. O instante é o momento oportuno em que se recolhe de uma maneira aguda o passado e o futuro no presente. No instante não se dá a presença apenas do presente, se dá a presença do passado e a presença do futuro. Se dá a vigência do patente e a vigência do ausente, do latente, né? No instante. Então, o instante é aquela agudeza do tempo que revela a nossa facticidade, a nossa historialidade, né? Que a existência é uma estrutura da transcendência da liberdade. Isto o instante mostra. O tédio é, nesse sentido, a ausência do instante, né? É a extensão do tempo como momentos agora fugazes que se sucedem um ao outro de uma maneira vazia, de uma maneira igual, monótona, uniforme. Para Heidegger, o homem do nosso tempo, ele é caracterizado em sua afinação com o todo, muito a partir dessa experiência do tédio. Existe um texto de 1949 titulado O Caminho do Campo. Neste texto, Heidegger parece descrever um Feldweg, um caminho de camponês, né, da sua terra. E Heidegger fala do tempo, apresenta recordações da infância, e Heidegger fala do apelo do mesmo, na diversidade dos tempos. Ele, em determinado
momento desse texto diz assim: quer a cordilheira dos Alpes desapareça atrás da floresta, afundando-se no crepúsculo da tarde, ou nas manhãs de verão a cotovia se eleve para o céu, lá onde o caminho do campo ondula numa onda de oiteiros, quer o vento leste empurre para cá a tempestade vindo do lado em que fica a aldeia natal da mamãe, ou no cair da tarde um lenhador arraste um feixe de gravetos para a lareira, ou o carro da colheita gingue pelos veios do caminho em direção ao lar, quer na orelha do prado as crianças colham as primeiras primaveras, ou a neblina empurre durante dias inteiros sobre as corredeiras do campo seu peso soturno, sempre por toda parte paira em volta do caminho do campo o apelo do mesmo. O simples guarda, na verdade, o enigma do que permanece e é grande. De chofre surge inesperado entre os homens, e não obstante necessita crescer e amadurecer durante longo tempo. No invisível do que é sempre o mesmo, protege seus dons. O alcance e a envergadura de todas as coisas maduras que demoram em torno do caminho é que instauram mundo. Como diz Eckhart, o velho mestre de vida e leitura, no não dito de sua linguagem, é que Deus é Deus. Mas o apelo do caminho do campo só fala enquanto houver homens que, nascidos em sua atmosfera, puderem escutá-lo. São obedientes à sua origem e não escravos de artifícios. É em vão que o homem tenta pôr em ordem toda a terra, se não escutar o apelo do caminho do campo. O perigo iminente é ficar o homem de hoje surdo à linguagem do caminho, cabendo-lhe nos ouvidos apenas o ruído das máquinas que se lhe afiguram então como a voz de Deus. E assim o homem se dissipa e erra sem caminho. Para o dissipado, o simples parece uniforme. O uniforme causa tédio e náusea. Os entediados pela náusea só acham monotonia à sua volta. O simples já se retirou. Sua força silenciosa sucumbiu. Não há dúvida, diminui rápido o número daqueles que ainda conhecem o simples como uma conquista própria de sua propriedade. Mas estes poucos serão por toda parte os que permanecerão. Pela autoridade suave do caminho do campo, poderão sobreviver todo dia às forças e aos poderes gigantescos da energia atômica que o cálculo do homem engenhou e fez dela os grilhões de sua própria obra. Bom, não podemos comentar este texto em seus pormenores, mas eu trago esse texto aqui por quê? Porque a Heidegger está falando desta ausência de caminho para o homem, né? Ou seja, a experiência do caminhar e do caminho, da abertura e da liberdade. É difícil. Escravo de seus próprios artifícios, uma vez que o homem já não escuta a gênese da realidade, a gênese da vida, já não escuta a natureza das coisas, né? Uma vez que o homem não percebe que o ser, sendo um e sempre o mesmo, nunca está igual, sempre se doa de modo diferente, e que o simples não é uniforme, mas o simples é inesgotável e rico de diferenciações, né? Porque o homem de hoje é um homem dissipado, né? Inclusive no seu
interesse pela filosofia, por isso o homem é também um homem entediado, é um homem enauseado, né? Lembremos a náusea como uma tonalidade, uma entoação do próprio pensar, da própria experiência filosofante do próprio Sartre, né? Então, o tédio e a náusea se dão na uniformidade, na monotonia. E Heidegger diz, onde isso acontece, o simples já se retirou, sua força silenciosa já sucumbiu. Então Heidegger diz, o fato de que nós mostremos interesse, voltando agora ao texto, o que quer dizer pensar? O fato de que nós mostremos interesse pela filosofia não quer dizer que nós tenhamos disponibilidade para o pensamento, porque nós podemos demonstrar um interesse dissipado, um interesse espalhado, extenso, mas sem agudeza pelo pensamento, pela filosofia e pelo pensamento, né? Nós podemos nos ocupar, diz Heidegger, com os volumes, com os escritos dos grandes filósofos, mas isso não nos garante de que nós realmente pensamos, de que nós estejamos realmente dispostos a aprender a pensar. E Heidegger diz, essa ocupação afanosa com a filosofia, ela pode, de modo mais obstinado, mais caturro e cego, né, encobrir o nosso relacionamento com o pensamento. Pode nos enganar, né? Pode nos dar a ilusão de que filosofamos, de que nós, de fato, nos colocamos na atitude do aprender a pensar. Então, estudar filosofia simplesmente não garante que nós estejamos no movimento do aprender a pensar, né? Para terminar, eu vou ler um trecho do livro do professor Emanuel Carneiro Leão, Filosofia Grega, uma introdução, as páginas 26 e 27, em que ele mostra a diferença entre a atitude de aprender a pensar e a atitude de estudar filosofia sem esse real interesse pelo pensamento, pelo aprender a pensar. Ele diz assim, muitas são as diferenças entre a atitude de aprender e a atitude de estudar. Quem vai estudar quer mais conhecimentos e informações para saber mais, para poder mais, para assegurar-se mais. Quem vai aprender quer esvaziar-se mais e desaprender mais, para arriscar-se mais a ser mais. Se não se apostar à vida, não se aprende nada. Quando se estuda, cresce o receituário, isto é, o repertório de receitas. Aumentam em consequência as possibilidades de fazer. Quando se aprende, crescem as possibilidades de ser e realizar-se. Aumentam em consequência as possibilidades de viver e de morrer. Alguém que se aproxima da filosofia grega, ele está tratando aqui da filosofia grega, para estudar, vem repleto de perguntas e com muita curiosidade. As respostas vão aumentar o acervo das informações. Esta é uma outra diferença entre aprender e estudar, pois alguém que se achega aos pensadores gregos para aprender a pensar só traz uma única pergunta, só tem um único propósito. Bom, na verdade, na antiguidade, por exemplo, em Agostinho, estudar é o oposto da curiosidade, né? Curiosidade
ela é movida pela dinâmica do interessante, né? Ela é espalhada, ela é dispersa. A curiosidade leva alguém a colocar muitas perguntas, a buscar insaciavelmente muitas respostas, mas a curiosidade, este afã de ver, de descobrir, é uma maneira de a gente não aprender, é uma maneira de a gente não estudar de fato, né? Porque o estudo verdadeiro é o do aprender, o empenho do aprender. O estudo verdadeiro não é o flutuar da curiosidade, né? Então, o pensamento, o aprender a pensar, requer que nós tragamos não muitas perguntas, mas uma única pergunta. Aquela pergunta que somos nós mesmos, aquela pergunta que está no centro da nossa própria existência. Então, completando o texto do professor Carneiro Leão, diz assim: como se pode ver, ter muitas perguntas a fazer aos filósofos gregos não é sinal de sabedoria, mas de confusão. Significa que se está perdido girando em círculo pela periferia da vida. Na periferia existem sempre muitos pontos a serem discutidos, mas todos dispostos em círculo. Uma pergunta leva a outra, que puxa a outra, e assim ao infinito. Aristóteles já dizia que em todo movimento de remissão e regresso sem fim, o círculo deixa de ser virtuoso para se tornar vicioso. Por isso, é preciso parar o vício e interromper o malefício. Sem o poder de concentração e a dinâmica de reunião de uma força de unidade, não se dá nem acontece nenhum movimento. Não adianta multiplicar os vagões ao infinito. Sem o poder de reunião e força de aglutinação da locomotiva, o trem não anda. É o que acontece com as nossas perguntas, girando em círculo pela periferia do pensamento na filosofia grega. Para se encontrar com o pensamento grego, deve-se ter uma pergunta apenas, a pergunta que brota da unidade de nosso próprio ser. Por isso é importante deixar a periferia e ir para o centro da vida, pois somente no centro a pergunta é essencial. No centro, todo o nosso ser transforma numa única pergunta. Todo o nosso ser é a pergunta. Ser todo pergunta, em qualquer estudo da filosofia grega, é a única maneira de se aprender a pensar com o que pensavam os pensadores gregos. Bom, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima aula.